Ao que você está apegado? Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Leve e Consciente. Eu sou a Roberta Zanata, psicóloga clínica, sou psicoterapeuta e tenho essa frente aí por algumas redes sociais falando sobre esses assuntos que a gente adora, relacionados à psicologia. Autoconhecimento, relacionamentos, educação emocional, desenvolvimento pessoal, entre outros assuntos aí que ajudam com que a gente se perceba mais no mundo, a nossa relação com a gente, com o outro, a nossa visão sobre a vida. Hoje eu decidi trazer esse assunto, né, sobre apego a uma situação, a um objetivo, a uma meta, a um sonho. Quando é uma vontade, né, e a gente consegue realizar, acaba sendo algo satisfatório. Quando a gente não consegue realizar, acaba sendo muitas vezes um peso, né? A gente acaba entendendo como uma frustração pessoal, que eu não consegui, que eu não fui bom o suficiente, ou que eu não tive sorte suficiente, ou que eu não tive um contexto que me ajudou. Mas eu quero ir mais a fundo, eu quero falar sobre aqueles objetivos onde você está aficionado, quando aquilo virou um ponto, virou um sentido praticamente de vida das tuas ações, das tuas escolhas, do teu dia a dia. Eu tô falando sobre algo que você talvez esteja aficionado, quando aquilo vira uma fixação, um objetivo que você precisa cumprir porque você acredita que aquilo é importante, aquilo é fundamental, aquilo vai ser uma ponte para algo maior, ou porque é a realização da sua vida, a realização do seu sonho maior. E quando é um desejo de algo que praticamente só cabe a nós, cabe o nosso esforço, a nossa dedicação, é um ponto, né? Mas quando é alguma coisa que a gente tem uma parte só de controle, porque existem muitas outras variáveis, a gente percebe que a gente precisa que muitas outras coisas funcionem ou deem certo para que a gente atinja um objetivo. E eu acho que uma coisa é desejo, outra coisa é fixação. O meu desejo, a minha vontade, porque eu entendo racionalmente e também emocionalmente que aquilo é bom para mim. Outra coisa é eu estar fixada, ficcionada por algo, porque eu preciso daquilo para viver, para existir ou para ser feliz, especialmente quando aquilo não cabe só controle da minha parte. Quando a gente desenvolve um apego, uma fixação por alguma coisa em específico, a gente se cega para as contingências, a gente se cega para o contexto, para as outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu não estou só falando de, eu não tenho aquilo e eu me cego para as coisas que eu tenho e eu tenho que me inundar de coisas positivas e daquilo que já existe na minha vida. Não, eu tô falando que muitas vezes tem coisas acontecendo mostrando que aquilo talvez que eu tô tão aficionada não vai acontecer, ou que eu não tenho controle sobre aquilo, ou que talvez aquilo nem é tão bom assim pra mim como eu tô contando na minha história, já que eu tô com uma fixação por aquilo. Quando a gente tá muito preso em um objetivo, a gente não enxerga a realidade ao nosso redor. E aí podem existir bandeiras, sinais, bandeiras vermelhas, sinais extremamente altos, intensos e super visíveis. A gente não presta atenção ao que está acontecendo ao nosso redor por causa dessa fixação em um único ponto, em um único objetivo. E isso pode ser super perigoso, porque quando a gente deseja alguma coisa, a gente vai se transformando no processo por outras coisas e talvez aquilo já não seja mais tão bom quando um dia eu desejei. As coisas podem ter mudado externamente, internamente. Pode ser que eu tinha um campo de visão, né, um parâmetro de visualização sobre aquilo e na medida que eu vou me transformando e vou vivendo, eu consigo desenvolver outros pontos de vista e perceber que aquilo talvez não é exatamente como eu pensava, mas presa e ficcionada naquilo, eu não olho para esses outros pontos de vista, eu não mudo o meu direcionamento para olhar para isso, eu não me coloco também em outros espaços para ter essa visão maior do paradigma. Então eu te pergunto, será que você está vidrado, ficcionado em algum objetivo
isso tem sido muito mais um peso do que um senso gostoso de caminhar sentido esse objetivo para ter essa satisfação de alcançar? Existem muitas coisas que a gente fica vidrado em desejos, em vontades, em sonhos, e que nem sempre vão ser tão positivos assim pra gente. E no processo a gente pode perceber, mas se a gente está preso numa ideia, num ideal, pode ser que o tempo passe e a gente até atinja aquilo e se surpreenda muito. Às vezes a gente tem algumas idealizações, né, de coisas que a gente tem que alcançar na nossa vida, de metas, dentro do nosso desenvolvimento mesmo como ser humano, como adultos. Mas também tem muitos jovens que me escutam, tem adolescentes também que estão aqui. Então a gente tem algumas metas de vida e a gente fica vidrado, aficionado que aquilo tem que acontecer. Eu tenho que alcançar aquele objetivo para entender que eu dei certo, que eu alcancei, que eu conquistei, que eu sou bem sucedido, que eu vou ser mais bem visto, melhor visto, se eu tiver esse status social, se eu tiver esse papel social, se eu tiver esse X salário, se eu tiver tal cargo, se eu tiver tantos filhos, se eu tiver a casa tal. E aí a gente se cega para todo o resto que está acontecendo ao nosso redor. Quando a gente está preso num ideal, os nossos critérios também acabam sofrendo bastante com a nossa falta de olhar para isso. Então eu quero tanto isso aqui, que eu vou ceder um pouquinho nesse meu valor, que eu vou baixar um pouquinho nesse critério que para mim é importante, mas já que não existe isso nesse caminho para esse objetivo, e eu quero muito esse objetivo, então eu acho que eu vou flexibilizar esse critério aqui. Esse outro ponto para mim é importante, mas alcançar o meu objetivo é maior. Então, mesmo sendo uma coisa importante, mesmo sendo um valor, mesmo sendo algo extremamente importante para ser coerente com quem eu sou, com a pessoa que eu sou, com a vida que eu quero viver, eu sacrifico. Eu sacrifico porque eu preciso cumprir, eu preciso atender essa meta, esse objetivo. Quer um exemplo disso? Eu preciso estar em uma relação, eu preciso ter alguém. E aí, para eu ter esse alguém, porque não é a pessoa em específico, mas é o lugar que eu quero que alguém ocupe, eu vou baixando meus critérios. E vou baixando, até que eu consiga colocar alguém nesse lugar. Ou eu tô em um relacionamento muito ruim, eu começo a flexibilizar os meus critérios. Por quê? Porque eu sou mais bem vista se eu estiver numa relação. A mesma coisa acontece no ambiente profissional. Eu quero muito crescer na empresa, eu quero muito, meu objetivo é alcançar o cargo tal, e para isso talvez eu vá precisar flexibilizar alguns valores pessoais que não batem com a ideologia dessa empresa, com o formato de trabalho, com coisas que eu sou obrigado a fazer para poder crescer, para poder atingir esse lugar. Então eu acabo sacrificando coisas importantes para mim por esse lugar que eu almejo alcançar. Eu trouxe 2 exemplos que são, acho que, os mais comuns que pelo menos eu vejo na clínica, eu percebo acontecer na clínica, que é o profissional e de relacionamento. Então presta atenção, se você tem um objetivo, uma meta muito grande, se você não vem flexibilizado demais os teus valores de vida, aquilo que você entende que é importante, o tipo de vida que você quer viver, o tipo de pessoa que você quer ser, o tipo de pessoas que você quer ao teu redor, os tipos de relacionamento que você quer ter ao teu redor, os hábitos, o estilo de vida que você quer ter no sentido de te trazer satisfação, bem-estar, paz de consciência. Reflita sobre isso, porque para finalizar, eu preciso repetir que quando a gente está com fixação em alguma coisa, em algum objetivo, em alguma meta, em alguma situação, em alguma vivência, a gente tende a sacrificar demais os nossos critérios de valor, de importância, de qualidade. Obrigada pela companhia de vocês em mais esse episódio. A gente se vê na semana que vem. Um beijo!